Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Este vídeo aqui é mais um vídeo daqueles para dar uma força aí a galera que às vezes entra no mundo do roce e tem alguns problemas que às vezes, no meu ponto de vista, né, antes que se sintam ofendidos, é um pouco de, antes de entrar, conhecer como funciona. Não só o roce, você tem que conhecer tudo que você vai fazer antes de começar a programar, antes de começar a mexer, certo? É um item fundamental para você não apanhar muito, não ter muita dor de cabeça, ok? Esse vídeo é para aqueles que dizem: meu aplicativo está funcionando perfeitamente, mas quando eu entro com outro máquina ou segunda máquina consumindo o mesmo servidor, dá access violation. Ou aquela pessoa que está acostumado no mundo do REST Dataware e devido lá a vários problemas que tem ainda sem solução, sai, acaba desistindo, se desanimando e vem para o roce, né? E está acostumado com o mundo do REST Dataware. Aí quando vai para uma segunda opção, que seria o roce, acaba tendo problema, certo? Então assim, vai ter muitos problemas de access violation. Por quê? Porque o REST Dataware trabalha de uma forma, o roce trabalha de outra forma, certo? Então são dois conceitos diferentes, duas ferramentas que fazem a mesma coisa, ok? Uma de um jeito, outra do outro, mas o resultado é o mesmo. Então, para essas duas pessoas aí que quer tirar a dúvida, quer conhecer um pouquinho mais para contornar seus problemas, então vou explicar aqui numa linguagem mais popular, de um jeito que talvez fique mais fácil de entender, não aquela linguagem técnica, aquela coisa bonita, não, vou fazer aquele mais fácil possível de se entender, beleza? Primeiramente, criei um servidor roce aqui, que a gente fez o mais simples, console, certo? Nós vamos criar um endpoint, ó. Aqui, vou criar aqui no mesmo item, aqui no principal, só para a gente fazer, ó, troce, ponto, vou fazer um get, simples get, né? Então, o que o get faz no roce? O que o get faz? Não, o que eu preciso para rodar um get? Eu preciso do endpoint. Eu vou chamar o endpoint de teste, certo? Nele, aqui, você utilizando Delphi, você pode usar métodos anônimos como métodos nomeados. Isso aqui tanto faz pelo erro que tem, né? Eu vou usar o método anônimo aqui, que a galera está usando muito. Então, o que é o método anônimo? É um método sem nome. Então, é uma procedure que tem a seguinte assinatura: a rec de troce request, certo? Isso aqui você já sabe de cabeça, né? E a res, que é o de resposta. Tudo que vai devolver para quem solicitou vai dentro de troce response, ok? E tudo que entra no servidor é um objeto troce request. Tudo que você quer tá aí. Date type, header, body, tudo tá aí dentro, certo? Begin e o nosso end seria o fechamento. Então, o que a gente faz? O que a gente faz aqui? Vou botar res, ponto, vou botar o content type, vou botar o padrão mesmo, text /html, e o conteúdo que você vai devolver, que vai dentro de send, que é uma string. Galera, uma das coisas também que muita gente
entra no mundo sem conhecer o que é o HTTP, certo? Inclusive já teve questionamento em outro grupo aí. O cara disse que o HTTP é o TCP, entendeu? Todo HTTP é TCP. Assim, às vezes o cara fala sem conhecer, fala sem parar um pouquinho para estudar, certo? Tem a Marquezine, que eu não vou nem dizer quem é, acho que a galera já caiu na realidade quem é. A Marquezine uma vez até debateu comigo sobre isso, que diz que o HTTP é todo TCP. Cara, tem diferença. Tem parte do TCP, sim, mas não é o TCP, certo? TCP/IP, vamos dizer. Se fosse, não teria o nome de HTTP, né? Não teria o protocolo HTTP, teria o nome de TCP, né? Então, estude um pouquinho mais para entender, para não passar vergonha, não falar besteira, né? Então, vamos falar um pouquinho do HTTP. O que é o HTTP? O HTTP é o TCP com vários recursos adicionais, entre elas o cabeçalho. Toda requisição HTTP ela tem um cabeçalho, é uma correspondência a mais, é o que tem o endereço do remetente e do destinatário. Então, cara, é diferente? Sim, com toda certeza. Tem recursos a mais, beleza? Mas isso é um item técnico, não vamos nem debater muito, só toquei para chegar aqui no ROS. Todo o transporte dentro do HTTP é string. Mesmo com string, ele converte numa string, o binário string, para transportar. Todo o tráfego em cima do HTTP é string, certo? Porque transporta uma falta no string, certo? Internamente o protocolo pega aquilo tudo, transforma numa string para se trafegar, beleza? Então, o ROS aqui, o principal dele, o send, é uma string. Ele tem o tipado, que a gente fala aqui, tstream. O que é que ele faz? Ele pega o stream e converte na string para ser transportado. Quando é um JSON, ele pega aquele JSON, converte numa string para ser transportado. Então, isso aqui é bom você conhecer, certo? E vamos já chegar ao porquê disso aqui, certo? Então, esse é o conceito básico do ROS, beleza? Um endpoint qualquer com um método que esse endpoint, ao receber, ao ser detectado, vai executar. Então, cheguei teste, ele vai executar essa procedure, certo? O que ela vai fazer, o que não me interessa, mas tudo é dentro dessa procedure, beleza? Então vamos aqui agora para uma área mais teórica, né? Vamos começar com a galera que vem do REST Dataware, que está acostumado no REST Dataware, quando entra no ROS, aí sempre tem Access Violation, o famoso AV, ou então quando o cara está entrando no mundo do ROS, programa tudinho lá para testa uma máquina, né? Um mobile, um item, um computador. Quando vai para o segundo usuário da Access Violation, sempre tem esse questionamento. Então vamos lá entender o porquê, para dar uma força para que consiga resolver os seus problemas, beleza? Então vamos primeiramente aqui começar com o REST Dataware, para aquela galera que vem do REST Dataware. Então, no REST Dataware, certo? Ele tem um servidor HTTP, que eu vou botar esse quadradão aqui, é um servidor HTTP, certo? Tudo que chega no REST Dataware, todos os requests e o response sai desse cara, né? Aqui, o request e o response. Só que nesse servidor HTTP, todo e qualquer request, requisição, ele chega
ele cria um item chamado lá server method data módulo, REST server, data módulo, um data módulo específico do REST DataWare. Eu nem lembro mais o nome, faz tempo que eu deixei de usar, não lembro, mas a mecânica eu conheço de ponta. Não adianta inventar aí versão refacto, trifacto, é a mesma coisa, a lógica é única, certo? Então o que muda é só para enganar os bestas, mas a lógica é única. Não adianta querer mudar nome, mudar tudo, que a regra é única só, não tem diferença. Então você tem lá o servidor HTTP e o container, que é um server method data módulo lá que ele cria, né? Então, para o REST DataWare trabalhar, ele tem esses dois itens, esse e esse cara. O que acontece com cada request? Preste bem atenção. Cada requisição que chega no servidor, chega aqui, internamente ele cria uma nova instância desse cara, do server method. Se aqui tem 10 endpoints, ele vai criar uma instância desse data módulo com os 10 endpoints. Chegou outro request, ele vai criar outra instância desse data módulo. Chegou outra, ele vai criar outra, e assim vai. Se chegou 4 requests, ele criou 4 instâncias do data módulo, certo? Então o que a galera está acostumada a fazer? Dentro desses data módulos, onde tem o endpoint lá, vamos por teste que a gente colocou, ele vai processar o que está aqui. Esse processamento não afeta nesse, porque aqui é uma outra instância, não afeta nesse, não afeta nesse. Cada qual vai trabalhar com a sua instância que foi criada naquele request, certo? Então aqui eu vou ter vamos supor o endpoint A, B, C, D, E, F. Aqui vou repetir A, B, C, D, E, F. Aqui também vai estar todos eles repetidos, certo? Então por isso que a galera que utiliza REST DataWare faz a dependência desse data módulo, bota todos os seus códigos aqui dentro. Quando vai para multi máquinas, né? Vou colocar assim, multi PC, nunca tem erro. Por quê? Porque são instâncias diferentes de cada request. É como cada request é uma instância única. Então esse não conversa com esse não conversa com esse não conversa com esse. São independentes, nenhum são iguais. Se vir 1000 requests, são 1000 instâncias desse DM do REST DataWare. É assim que o REST DataWare funciona, certo? Não adianta mudar desde que nasceu, criou, mudou, passou para A, B, C. A lógica de funcionamento é a mesma, é essa, não está em diferença, certo? Se o cara de me provar que está diferente, aí eu vou mudar, mas desconheço, deixo até o desafio aos autores, aos intelectuais do REST DataWare que me discorde disso aqui, certo? Então esse é o funcionamento do REST DataWare, beleza? Então quando a galera que é do REST DataWare e vai para o mundo do ROS e quer seguir esse mesmo conceito do REST DataWare, começa a ter Access Violation. Por quê? Vamos para o funcionamento do ROS agora. O ROS tem lá ou internamente ou agregado, como Apache ou Nginx, ou seja lá o que for, o servidor HTTP, certo? Dentro desse servidor HTTP é criado uma lista única, uma lista única dos endpoints, certo? Então se eu tenho esse endpoint aqui, esse endpoint aqui, esse cara aqui, que eu dei um nome aqui, vamos fazer,
esse nome de teste, certo? Eu criei esse endpoint, ele é único, ele não tem como o REST Data Web, para cada request que chegar, ele criar um endpoint para ele trabalhar. Não, ele é único, ele compartilha esse único endpoint para todos os requests que chegar. Se chegar 10 requests, são 10 acesso ao mesmo endpoint. Sabendo que acessou o mesmo endpoint, automaticamente está acessando a mesma procedure, certo? A mesma procedure aqui vai ser executada 10 vezes, a mesma. O REST Data Aware, se fosse baseado nesse conceito do ROS, ele criaria 10 procedure para cada um request, certo? Mais ou menos assim, um grosso modo. O ROS não, ele compartilha essa mesma procedure para as 10, 20, 30 mil, 100 mil requests que vier. É um método único, certo? Imagine assim um singleton da vida, então ele sempre vai manter aquele request, essa mesma procedure para ser executada com o mesmo endpoint, certo? Como eu disse, o REST Data Aware, ele cria aquele container que tem, vamos supor, esse endpoint teste, ele vai criar 10 cópias de teste, então ele nunca vai concorrer uma com a outra, certo? Então o que acontece? A galera costuma colocar aqui todos os seus códigos. Às vezes fazem isso, vamos supor, só um exemplo. Vou botar aqui um LDM do tipo TDM, só um exemplo, não é o código que muitos têm aí, mas é um exemplo bem tosco aqui para a gente ficar mais fácil de se entender. Aí o cara vai lá, if assign, quer dizer, existe uma instância já de TDM, então se note, né, se não existir, né, aí ele vai lá, faz um LDM, recebe um TDM.create, passa o all, né, quem é o pai sou eu, vou dizer que é new, Então, o primeiro request, se chegar 2 ao mesmo tempo, mas nunca vai ser no mesmo milissegundo, sempre vai ter um atraso de um ou de outro. Então, o primeiro que chegou aqui, verificou, não existe, foi e criou, certo? E vai utilizar o DM. O segundo verificou, já existe, ele não cria. Então, 2 requests estão usando a mesma instância. Só que o primeiro que chegou, aqui embaixo vai e fez um dm.free, né? Destruiu aquele DM porque ele foi o primeiro a chegar, então ele é o primeiro a destruir. O segundo ainda está no decorrer do processo. Quando ele está querendo usar um processo que vai compartilhar o DM já foi destruído pela primeira requisição que chegou. Aí, pá, access violation dentro do servidor, às vezes geram erro 500, né? Interno serve erro, aí o cara fica doido. Tá, ixi, lascou-se. Então, ó, o que vocês devem fazer? Eu aconselho, é obrigado? Não, cada um sabe o sapato onde aperta, cada um faz do jeito que quiser. Eu estou dando uma dica, certo? Segue se você achar que deve seguir, se não, faça o que você achar que deve fazer, beleza? Cada request crie sua instância, trabalhe, processe. Nunca execute processo dentro do endpoint, dentro aqui da procedure do endpoint. Crie uma outra classe, um outro container, um outro form, o que você quiser. Trabalhe separado e traga somente o resultado para ser transmitido, certo? Então crio, vamos supor que fosse um DM, vou criar sempre meu DM, vou usar um try, vou fazer um finally e vou destruir, independente de
que request eu tenha, certo? Então cada request ele vai criar o meu processo, vai fazer, e nada mais do que fazer isso. DM, vamos supor que login, ele já traga os dados no formato string para ser transportado, beleza? Então ó, já faz, se chegou 10 requisição, ele vai criar 10 instâncias do meu DM, vou processar 10 vezes, cada um vai destruir o seu, não vou ter problema, ok? Então é o conselho que eu dou, segue se quiser, certo? Nunca dentro do método do endpoint faça um teste de aside. Existe ou LDM, se for igual a new, né? Também a galera usa isso, eu gosto de usar também assim. Ele vai cria, nunca bota. Crie sempre, destrua sempre. Execute sua regra de negócio dentro do objeto que você criou, uma classe normal, um DM, o jeito que você quiser. Seguindo isso aqui, você nunca vai ter aquele problema de quando eu estou com um mobile funciona, quando eu entro para o segundo, quando eu faço duas requisições ao mesmo tempo, dá access violation. Você não vai passar por isso, certo? Por quê? Porque primeiro, antes de você construir sua aplicação mobile, pare um pouquinho, entenda como o ROS funciona, certo? Qual a regra, como ele trabalha, é um item básico para você fazer qualquer aplicação, certo? Conheça como trabalha, certo? Diferente do REST DataWare aqui, como eu disse, o REST DataWare tem o seu HTTP, tem lá seu container, cada request que ele entra, ele cria uma instância desse cara. Dentro desse cara eu tenho todos os endpoints. Se eu tiver 50 endpoints, ele criou dentro desse container 50 endpoints. Chegar outro request, ele vai criar novamente o mesmo container com mais 50 endpoints repetido que está lá em cima, e assim vai. É a regra do REST DataWare, certo? O do ROS é diferente, certo? Por isso que quem vem do REST DataWare para o mundo do ROS sempre cai nesse erro. Porque primeiro, não conhece nem o que usava, certo? Passou para usar outro que também não está conhecendo. Então é o erro grave. Não caia nisso. Então, primeiro conheça como funciona a mecânica de um, como funciona a mecânica do outro. Faça ali ajuste para que você trabalhe de acordo com o que foi criado, certo? Se você concorda ou não o método que foi criado assim, é o que tem que ser seguido. Se você não concorda, quiser, crie o seu, é mais fácil, entendeu? Então, esse é os problemas que 99,9% das pessoas passam, é porque não conhece o que está usando, certo? Volto a dizer, crie o seu container de trabalho fora, só traga para cá o resultado. Cada endpoint, cada vez que chegar, ele vai criar uma instância do seu container, processar o que tem para fazer e trazer. Faça isso que você verá que nunca terá problema de access violation referente à concorrência de métodos aqui, né? Quer dizer, o mesmo endpoint sendo consumido por equipamentos diferentes, certo? Porque você soube tratar, soube entender como funciona, certo? Não aconselho deixar, muita gente faz aqui também aquela coisa de deixar toda a regra de negócio aqui. Eu fujo disso, porque quando você deixa sua regra de negócio dentro de uma framework, de uma ferramenta qualquer, seja ela ROS, seja ela REST DataWare, DataSnap, qualquer outra, você está preso
aquilo. Então, assim, para você trabalhar, você sempre vai ter a dependência disso. Eu vejo também muita gente fazer isso aqui, ó. Pega no método, passa o arrec por uma outra coisa que foge do conceito aqui. Então, o teu parâmetro não precisa de um arrec, ele precisa do conteúdo de um body, que muitas vezes é uma string, um parâmetro que veio lá, que muitas vezes é string, ou de um stream, que é uma string que foi convertido para um stream. São as duas coisas que precisa. Então, para que você mandar um objeto tRequest só para ter uma dependência do ROS a mais numa coisa que não tem nada a ver com o que ele vai usar? Então, assim, pense, analise, veja, procure a melhor forma, o melhor desacoplamento possível para vocês trabalharem. Beleza? Dica dada aí. Isso aí para ajudar um usuário também. Fiz um contexto geral para que vocês entendam. Não estou aqui para dizer que A, B, C, D é a solução, é o top, é a única. Não. É para compartilhar o conhecimento. Ou que concorde, ou que não concorde, ou que ache ruim, ou porque critico. Então façam melhor do que eu. Beleza? Valeu, meu muito obrigado e até a próxima.